Ah, o verão. Verão é uma época do ano muito popular. Muitas pessoas ficam o ano inteiro esperando pelo verão. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos responder perguntas sobre esta estação do ano que mora no coração de muitas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a essa nova edição do Alemanizando Responde, que a gente separou aí uma série de perguntas sobre o verão, como o Rodrigo disse. E assim, normalmente o verão é uma estação fantástica, que acontece milhares de eventos, tá todo mundo na rua curtindo, fazendo mil coisas, amigos, churrasco e taranã. Obviamente, esse ano não vai ser assim. Coronavirus! Mas assim, a gente vai responder as perguntas desse Alemanizando Responde de forma saudosista, né? Como foi um dia, como a gente espera que seja de novo um dia, quem sabe, né? Dentro da normalidade daquilo que a gente conhece como normalidade, também vale dizer que o Alemanizando Responde, a gente sempre responde perguntas baseadas na nossa experiência, vivendo em Berlim, no centro de Berlim, nos últimos 6 anos aqui, comparando normalmente a vida que a gente tinha em Porto Alegre com a vida que a gente tem aqui na capital da Alemanha nesses últimos 6 anos, na nossa experiência. Isso. E para começar, uma pergunta bem direta ao ponto aqui do Luciano Chaves. Qual lugar vocês recomendam para aproveitar o verão alemão? Então, aqui na Alemanha a gente tem praia, né? Existe o mar, né? Praia, tem o Mar do Norte e o Ostsee, né? Que é o Mar Báltico em português. Mas assim, são lugares gelados e ventosos e mesmo no verão não vai ser aquela experiência de praia do Brasil, né? Obviamente. É muito legal, é muito bonitinho, sim, porém é bem gelado. Então, normalmente o que a gente faz aqui em Berlim, principalmente, eu não sei como é que é a situação no resto da Alemanha, é ir pra Lagos. Lago é o melhor lugar para aproveitar o verão aqui de Berlim, com certeza. A melhor coisa dos prussianos terem construído Berlim um pântano é que nós temos aí muita água, né, ao redor da cidade inteira, muitas opções de lazer relacionadas à água, também muitas florestas, né, que eles preservaram. Então, realmente ir pra natureza é uma das melhores coisas, até porque é sempre mais fresquinho, né, longe do asfalto, né, mais perto das árvores, a temperatura cai bastante. Em Berlim e Brandemburgo, né, a região aqui, Berlim e Brandemburgo, a gente tem mais de 3.000 lagos. Muitos deles ficam bem distantes da cidade, né, precisaria de carro e coisas assim. Mas eu vou deixar aqui uma recomendação de alguns lagos que dá pra ir facilmente de metrô, né, ou de transporte público em geral. Tem, por exemplo, o Wannsee, que é muito fácil ir de metrô. Tem a estação do metrô chamada Wannsee. Aí tu chega lá, paga uma taxinha e usa a praia deles. A gente tem também o Schlachtensee, que é a mesma coisa. E daí não precisa nem pagar a entrada, porque ele é só direto na natureza, assim. Tu sai da estação, caminha uma quadra e tá no lago. Não tem como ser mais fácil. Nas duas situações, tanto no Wannsee quanto no Schlachtensee. E tem também o Weissensee, que daí dá pra ir de bondinho até lá. O Weissensee eu não gosto muito, eu acho muito pequeno, muito... Não é tão bonito assim, também não é na natureza, é no meio da cidade. Sim. E o Schlachtensee é perfeito. Eu acho ele lindo, maravilhoso, é tudo muito bonito, tem mansões fantásticas, é um bairro super rico aqui de Berlim. E é bem fácil chegar lá, até para você vindo aí eventualmente como turista no verão. Pode ser uma coisa bem legal para ver como os berlinenses vivem. A Adriana Brandão, com certeza, já esteve aqui em Berlim, né? Seja turismo ou vive aqui, alguma coisa desse tipo, porque ela falou assim: por que que mesmo no calor eles continuam com as janelas fechadas? Olha, a gente faz isso também, porque aqui as janelas elas costumam ser duplas, né? Nós mesmos temos janelas duplas e elas seguram muito bem a temperatura interna da casa. Então a gente costuma abrir todas as janelas mais de noite, por exemplo, quando a temperatura é mais geladinha, né? Mais tranquila. Aí renova todo o ar da casa e durante o dia tenta, né, fechar todas as cortinas para o sol não esquentar a nossa casa. Porque infelizmente a gente não tem, né, ar-condicionado, então a gente tenta usar desta manha aí para manter a temperatura interna mais agradável. Essa é uma técnica que, na verdade, a maior parte dos alemães usam, todos os nossos amigos alemães fazem isso, deixa tudo fechado, abre à noite, troca o ar, né, de preferência dorme com a janela aberta. Sim. A gente não faz isso por causa dos gatos, tá? Antes que comece os comentaristas aqui, tá tudo bem, a gente cuida dos gatinhos. Sim. Mas aí tem uma outra questão muito importante que provavelmente talvez tenha a ver com essa pergunta dela, né? Que eles deixam as janelas fechadas muitas vezes no trem, né? Sim. No metrô, nos escritórios, nas escolas, em todos os lugares as janelas estão fechadas. Não por causa dessa técnica aí, porque quando tem gente entrando, indo e vindo e muita gente dentro do ambiente, vai ficar quente, né? Não importa Sim. o quanto tu deixa à noite a janela aberta, né? E aí tem uma questão bem curiosa dos alemães que, assim, estereótipos, né? Obviamente, mas o vento, ele pode fazer tudo, né? Ou ele pode ser o Frischluft, que resolve todos os problemas no inverno, né, o ar fresco, ou ele pode ser o Durchzug, que é aquele vento que entra pela janela no verão e ele causa todo tipo de doença, Sim. e morte e destruição. Então o alemão não quer deixar a janela aberta em geral, né, no estereótipo, por causa disso. Então tu vai estar, por exemplo, no S-Bahn aqui em Berlim, vai ter a janela aberta, tu vai estar pegando um vento delicioso, tu vai estar, puxa, que bom esse vento, né? Tá vendo um ar fresco lá de fora e eu tô aqui nesse trem que tá meio quente, então pelo menos tem um alívio. Aí vai um alemão lá, pá, vai fechar.
Porque porque tava batendo em mim também e esse vento vai me trazer uma doença muito louca. Então, por isso que eles têm essa coisa que realmente o vento pode trazer, né, benesses ou doenças. Na verdade eu acho que é gripe que eles acham que vem, né? Não é uma doença mágica e mística do vento, não. Eu acho que eles pensam que eu vou ficar resfriado e coisas assim. A gente tem amigos alemães jovens que não querem ter ventilador em casa porque eles acreditam muito que vento batendo neles vai deixar eles doentes, né? Então, assim, não é necessariamente coisa de idosos. Normalmente no metrô, na minha experiência, sempre quem fecha a janela é uma senhorinha de 60 anos ou mais, né? Mas a gente também conhece jovens que não querem ter ventilador por isso, né? Então, eles têm aí essa questão meio mística maluca com o vento. E a Clara Sozinho fez uma pergunta aqui que está transparecendo uma certa indignação, né? Porque ela falou assim, por que não tem nenhuma bebida realmente gelada aqui? Em supermercados e até em restaurantes, as bebidas são no máximo frescas. Gelo, então, parece um artigo de luxo. Eu acho que a resposta é muito simples. Os alemães não gostam de bebidas geladas. É verdade. Aí, se não tem quem compre, não tem pra que vender, né? Então, eu acho que é isso. A cerveja é porque cada cerveja tem a sua temperatura especial de consumo, né? É toda uma ciência, né? Pra tu sentir o sabor melhor e tal, né? Pelo menos esse é o argumento, assim como um vinho, né? Que tu não vai beber um vinho estupidamente gelado, porque, né, vai meio que o sabor vai diminuir, a tua sensação do sabor vai diminuir. A cerveja também tem a mesma lógica por trás, então ela não vai ser tão gelada, né? De gelo, se tu pegar um drink, né? Se tu pegar um bom drink aí, vai ter bastante gelo, né? Com certeza. Mas realmente também tem a lógica por exemplo, quando tu compra um copo de suco, ou de refresco, ou de Coca-Cola, e é só o copo, assim, sem vir da garrafinha, está cheio de gelo, tu tá perdendo Coca-Cola, porque eles estão enchendo de gelo. Então também tem um pensamento aí econômico por trás, né, de não querer um excesso de gelo. Mas eu acho que a resposta básica não é culturalmente, não que não seja aceito, né? Aceito mas não é uma coisa culturalmente que eles se preocupam com isso, eles não querem beber bebida gelada, até porque me parece que os alemães têm horror a sentir frio, né? Tem toda essa questão do inverno gelado e tudo mais, então se eles não têm a necessidade de sentir frio, eles não têm por que sentir frio. Então, aquela coisa brasileira de, tipo, ficar mascando gelo, que nem o Rodrigo faz, que toma um negócio gelado e fica mastigando o gelo, não é uma coisa que o alemão médio vai fazer, né? Porque eles não querem ter experiências geladas. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem aí do geral, né? Mas é só ter gelo na sua casa. Sim, com certeza. Um refrigerante bem geladinho. Tá? E eu, pessoalmente, me acostumei bastante com a questão da temperatura das bebidas, assim. Inclusive, quando eu bebo uma cerveja na minha casa, que ficou no refrigerador por muito tempo, ou até esqueci um pouco no freezer ali, e ela tá muito gelada, me dá um certo estranhamento, assim, pra mim parece estranho, ou não vou dizer errado também, mas é só, né, eu tô tão acostumado de uma forma que já meio que esqueci o método antigo que a gente tem no Brasil, digamos assim. Pra mim já fica meio desagradável, porque quando tu bebe uma coisa, qualquer coisa gelada demais, ela não tem gosto de nada, né? E eu, pessoalmente, nunca gostei nem de água gelada. No Brasil, eu ia no restaurante e pedia água a temperatura ambiente. Porque eu não gosto de bebida gelada, então pra mim também não mudou nada na minha vida. Aí a gente tem a pergunta da Lana aqui, que provavelmente segue a gente no Instagram, imagino, né? Pra ela estar acompanhando aí as nossas atividades fora do canal. Ela falou assim: seguidamente vocês fazem vídeos com festinhas nas casas dos amigos. E a pergunta é, existe uma lei do silêncio aí? Como funciona a questão dos barulhos nas festinhas de apartamento? Com certeza existe, né? Existe uma cultura de que depois das 10 da noite tem que respeitar já, né, o silêncio da vizinhança, do prédio, né? Então, se tu for fazer uma festa em casa e tu quer ter um bom relacionamento com teus vizinhos, é comum tu colocar uns avisos, ou então até vai pro vizinho, bate na porta e explica que vai ter um evento essa noite, né? Esse tipo de coisa é comum de se ver acontecendo, e também é comum de quando tu não faz isso, ou quando o vizinho se sente indignado pelo excesso de barulho que vai até as altas horas, é bem comum eles chamarem a polícia, né? Então a polícia vai, bate na porta da festa do apartamento e pede: ó, gente, tá muito barulhento aí, o vizinho reclamou, parem de fazer tanto barulho. Né? Eles não vão expulsar ninguém, não é ilegal fazer festa, pode fazer festa a noite adentro, mas desde que tenha um volume que não esteja incomodando as pessoas. Né? Lembrando que a gente tá falando da vida real em outros momentos, né? Agora não pode fazer festa nunca, né? A menos que tu seja a Pugliese, mas quando tu não é a Pugliese, não pode. E aí, assim, o horário de silêncio aqui em Berlim, eu não sei se na Alemanha inteira é o mesmo horário, é das 10 da noite às 7 da manhã. Nesse momento não pode fazer barulho nenhum. Sim. E tem um momento da hora do almoço também, que também não pode fazer barulho. E aos domingos não pode fazer barulho nunca, né? Feriados também? Feriados também. E aí, assim, pode chamar a polícia? Pode. A polícia vem? Na nossa experiência, isso aconteceu uma vez, né? A gente fez uma festinha na casa do amigo, a polícia veio, o policial falou: baixa o volume, eu nem tô ouvindo daqui, na verdade. Palavras do policial, mas os vizinhos estão reclamando, então baixei o volume. Foi super gentil, super de boa, ele foi embora.
Mas a gente já teve experiência também de... Na nossa casa, por exemplo, a gente nunca faz festa com música, né? Porque a gente só faz reuniãozinha com amigos, assim, a gente não faz balada dentro de casa. Sim. E a gente já esteve numa festinha super tranquila, assim, vendo TV, vendo uns filmes e tal, só que aí brasileiro fala alto, né? Que a vizinha bateu na porta e falou, ó, vocês podem falar mais baixo, porque a minha filha não consegue dormir. Daí a gente teve que falar mais baixo. Mas era um sábado, né, e tal, então assim, também não era... a gente não tava destruindo a vida de ninguém. E ela foi lá, gentil, pediu pra gente parar de fazer barulho. E a gente parou de fazer barulho. E o André Castro falou assim, estamos de muda aí pra amanhã. Isso há muito tempo atrás, né? Então faz um tempo aí que ele se mudou. Qual seria o primeiro passeio imperdível? Arrisca uma sugestão? Olha, eu diria que o primeiro passeio imperdível de fazer em Berlim é conhecer o centro da cidade, né? Que é um local que concentra aí a maioria dos pontos turísticos mais famosos, e daí tu já vai ter também uma noção de como a cidade se desenvolveu, né? Porque, obviamente, tudo começou ali pelo centro. O que eu faria, talvez, seria conhecer o bairro, né? Exatamente em volta de mim ali, que foi mais ou menos isso que a gente fez quando a gente veio morar aqui. Verdade. E a gente explorava todo dia, a gente saía pra caminhar, pegava os caminhos mais longos pra ir no supermercado e tudo mais, pra realmente entender a vida em Berlim, porque, beleza, eu acho importante sim entender a história quando uma pessoa vem morar em Berlim, que é um lugar tão complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, vida que segue, né? Tamo aí no presente, também tem que entender como que vai ser a tua vida, não como que foi toda a história da cidade só. Agora, o Sérgio Freire quer saber se os alemães são do tipo que devoram livros, e se a gente devora livros, e se sim, quais são os nossos livros favoritos. Já diz o alemão, né? Ou alemão. Os alemães. Que não existe verão sem livro, então existe uma cultura de leitura sim, bem grande aqui. Eu nunca vi nenhuma estatística de quantos livros as pessoas leem por ano, coisa assim, então eu não consigo te precisar realmente o quão leitores eles são, mas acho que em geral, sim, dá pra ver as pessoas lendo em parques, né, na beira dos lagos e canais. É bem comum tu ver as pessoas ali lendo no final do dia, assim, né, pra relaxar depois de um longo dia de trabalho. Então, isso é um passatempo bem agradável aí. Nós, pessoalmente, lemos também. Eu gosto também de ouvir audiobooks enquanto eu tô correndo. Eu gosto bastante de aprender novas coisas, lendo alguns não ficção, mas também gosto de me perder em mundos, assim, especialmente de ficção científica e tudo mais, pra, né, sair um pouco da realidade e viver, assim, num universo paralelo. Na verdade é bem comum também, voltando pros alemães, ver gente lendo no metrô até, né? Sim, que também, normalmente a gente imaginaria que tá todo mundo no celular. Eu vejo direto gente com livro de papel e eu vejo muita gente com Kindle. Eu acho super engraçado porque os idosos, né, é muito conveniente ler no Kindle pros idosos, que eles botam aquelas letras enormes assim pra eles enxergarem. E aí, né, por isso que eu noto, né, as pessoas lendo, eu fico observando as pessoas. Então sim, eles leem bastante, eles aproveitam muito o verão pra ler, né? Tá de férias, principalmente estudante, coisa e tal. Eles vão colocar em dia as leituras deles. E a gente lê bastante sim, vocês podem ver aqui atrás tem vários livros. Eu tenho Kindle agora, eu não gosto mais de ler livro de papel, eu fico rabugenta lendo livro de papel, que tem que ficar com a luz acesa, tem que ficar segurando. Tá? Problemas de primeiro mundo, é muito difícil ler livro de papel. Então eu gosto bastante, tô lendo bastante esse ano aí, eu acho que a gente tá em maio, eu já li uns 15 livros esse ano, ainda mais agora com quarentena, não tem nada pra fazer. Então, sim, somos bem leitores. E a Juliana Cunha, ela também perguntou sobre outra, né, particularidade da cidade, que é como é a vida de bike em Berlim. Se é bem comum de usar a bicicleta para se locomover e se existem estacionamentos de bicicleta pela cidade. Sim, é bem comum usar a bicicleta para se locomover e sim, existem estacionamentos de bicicleta pela cidade. Tem inclusive aqueles gigantes de vários andares, né, bicicleta em cima de bicicleta. É uma cidade que usa bastante bike. O tempo todo eles estão construindo novas ciclofaixas, né? Aqui no nosso bairro surgiu, agora tá todo mundo falando da nova ciclovia lá de Cottbus-Edam. Então o tempo todo eles estão fazendo novas ciclovias para deixar mais fácil a vida dos ciclistas. É verdade, eu mesmo não faz muito tempo que eu notei que algumas ruas, mesmo no centro, assim, ruas menores, estão sendo convertidas em rua para bicicleta, onde as bicicletas são, digamos, donas, né, da rua, e o carro até pode usar, mas ele tem que ser muito cuidadoso, né, e tem que dar preferência total às bicicletas. Então tá rolando um movimento bem forte aí para que a bike seja valorizada. Também existem várias rotas bem compridas, né, pela Alemanha, assim, pela natureza e tudo mais. Então, se tu gosta aí de explorar até regiões mais longínquas, é possível, porque vão ter rotas de bike também. Dá pra ir, tipo, pros lagos de bike às vezes também, né? Só lembrem sempre que não pode andar de bike na autobahn, tá? Vira e mexe, a polícia tem que tirar umas pessoas da autobahn lá de bike, que as pessoas se perdem. Não pode andar de bike na autobahn. E a Catarina também quer saber sobre a vida das bikes aqui em Berlim. Ela quer saber se a gente já teve a bike roubada aqui. É que a gente nunca teve bike, então é impossível que nossa bike tenha sido roubada, porém, a gente conhece, infelizmente, a gente conhece várias pessoas que tiveram suas bicicletas roubadas. É um crime bem comum, especialmente se tu não tem, né, um cadeado forte o suficiente, que as pessoas simplesmente chegam, né, com uma coisa ali, quebra o teu cadeado e levam embora a tua bicicleta, só para ganhar um dinheirinho fácil, digamos assim. É um crime, infelizmente, bem comum. Ao mesmo tempo, é bem possível fazer até seguros para as bicicletas, então, especialmente se você comprar uma bicicleta boa,
não esquece de fazer seguro. Faz seguro para a bicicleta o mais rápido possível, porque qualquer coisa, daí pelo menos tu recupera, né? Tu não vai ter tanto prejuízo. Então fica a dica aí que realmente é um tipo de crime meio comum e que você tem que tomar conta disso. Eu acho, na verdade, que é o maior crime da cidade de Berlim, não da Alemanha, mas é o maior. A coisa que mais acontece é furto de bicicleta. Eu acho que é um crime que é tão rapidinho ali, né? A pessoa chega, rouba e sai com a tua bicicleta já, que a polícia não vê isso acontecer. É verdade. E vale lembrar também que, normalmente, em geral, as bicicletas são roubadas estacionadas, né? Ninguém vai chegar em ti e dizer, desce, perdeu aí com a faca ou com a arma. Isso é bem assim. Mais incomum. Isso aí eu nunca ouvi falar, né? Então é o crime para ser feito de forma simples, prática e rápida e que a polícia não tenha como rastrear. Então eles roubam rapidinho da rua, né? Então é um problema, sim, mas a vida é cheia de problemas, né? O sal da vida é sofrer. Com isso a gente encerra esse vídeo nessa nota feliz, nessa nota pra cima. Sim. E a gente convida então você a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. Também se inscreve no nosso Instagram, nós temos aí também um Twitter, segue lá, comunica com a gente fica postando umas coisas legais em todas as redes sociais. E espero que tenham curtido aí mais um Alemanizando Responde, é sempre divertido interagir aí com vocês nesse tipo de coisa. E sempre tem as pessoas nos comentários, né, falando um pouco sobre as suas experiências também relacionadas a essas perguntas. Então não se esquece de ler os comentários também, chega lá e colocar os seus 2 centavos, a sua opinião ali, para a gente continuar essa conversa. Então volto sempre, até o próximo vídeo e tchau!